sim. Mas ele é a luz amarela? Mas ele é uma luz amarela. Ele é uma luz amarela. Né? A pessoa tem um alerta e de que você procure ver isso. Não necessariamente também é uma luz vermelha, não é um câncer. O PSA não é específico do câncer, ele é específico de algum problema na próstata. Se o seu PSA está alterado, procure o seu médico para ver por que isso, né? E qual é o avanço assim maior do tratamento mesmo? Olha, o grande avanço do tratamento drogas, foi pelo fato de você conseguir. O grande avanço, eu acho que foi fazer o diagnóstico precoce. A partir do momento que você fez o diagnóstico precoce a partir da década de 90 você conseguiu estabelecer um método de cirurgia extremamente eficaz, com isso você modificou, porque você pegou doença confinada dentro da próstata, a doença ainda não saiu, está pequenina ali dentro, e através de uma cirurgia você consegue retirar aquilo e você fica livre daquela doença. Na grande maioria das vezes é assim. E o homem mantém a sua, digamos, a sua virilidade? Esse apesar é o grande da cirurgia? problema. Com tudo que evoluiu no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, uma dificuldade que a gente ainda tem para resolver é o problema da disfunção erétil, né? Ele melhorou muito, não é 100% hoje, para quem faz tratamento de câncer de próstata, não quer dizer que 100% vai ficar com problemas sexuais. Mas os índices ainda são muito altos. Mas hoje em dia, pelo menos apareceu agora comprimidos orais que a gente resolve, né? Viagra, Levitra, Cialis, enfim. A prótese que contemporiza esse caso, isso se permaneça. O importante é se manter vivo. O resto a gente... Porque se não estiver vivo não adianta também não vai adiantar nada. Vai ter vida sexual mesmo. Vida sexual boa e gradativamente... Doutor Roberto, o caminho para o exame para prestar atenção na próstata começa quando? Com 40 anos? Olha... Assim, os grandes fatores de risco para você ter câncer de próstata são idade, à medida que você envelhece, mas principalmente família, em que você tem casos já na sua família, e isso aumenta a sua probabilidade. A genética. Genética, e a raça também. A raça negra também é bem mais exposta ao câncer. Então, ao câncer de próstata. Você tendo família, eu hoje... recomenda-se que a partir dos 40, 45 anos você comece a pesquisar isso. Se você não tem história familiar, não é de raça negra, você comece aos 45 a 50 anos. Eu acho que seria bem razoável pensar nisso a partir dos 40 anos, tendo história familiar. E tem algum sintoma? O interessante é que nessa fase... Por exemplo, se uma pessoa tiver 38 anos... Não vai ter sintoma. E tiver alguma coisa, não tem sintoma nenhum. Eu tenho um paciente com 39 anos, avô com câncer de próstata que faleceu, pai com câncer de próstata e ele, até jornalista, um certo esclarecimento, passou a fazer o PSA. E aos 39 anos ele fez um diagnóstico de câncer de próstata, né? Mas essa então a genética é determinante mesmo. É determinante. Nessa fase, sem sintomas. Quando o câncer de próstata dá sintoma, muitas vezes... Já está avançado. Já está avançado. Né? Aí você já escapa daquela situação de cura e você vai procurar transformar isso numa doença crônica e ganhar qualidade de vida e tempo de vida com as drogas que tem hoje e que são cada vez melhores, né? E são muito caras? Infelizmente, a gente vive num país que é um horror, né? E essas drogas normalmente são extremamente caras. Uma que chegou agora no Brasil, eu diria que está na faixa de R$10 mil mês. R$10 mil mês? Eu acho que é um absurdo. Então, não é caro, é absurdamente caro. Então, nossa política de saúde tem que ter alguma forma, porque às vezes você está no consultório, eventualmente você tem pessoas que não têm problemas para arcar com isso, mas outras que têm, e é muito difícil até para o médico você ver que há alguma solução, mas você não pode indicar para aquela pessoa. Não há uma... É perverso, né, na verdade. Tomara que se resolva isso. Não há alguma chance de o Brasil, sei lá, o Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos, alguém descobrir alguma coisa brasileira?
ou quebrar a patente, ou esse remédio é tão recente que... É muito recente. É um remédio que, na verdade, está há 2 anos nos Estados Unidos, chegou agora no Brasil, então a proteção ainda é muito grande. Patente é muito grande. Ou, enfim, ele não vai baixar de preço. Hein? Eu acho que tão cedo, conhecendo o nosso tão país, cedo, não. Né? Infelizmente. Não. Mas então o exame de toque retal é fundamental. Mas é fundamental que a pessoa faça o PSA. A questão do toque é importante porque muitas vezes o PSA não se modifica. Você faz o PSA em 15%, 20%, se esse PSA está normal, mas você já pode ter alguma alteração que o médico pode detectar no exame de toque. Só recapitulando, 40 anos quando a pessoa... Tendo história familiar, eu acho que deve começar aos 40 anos. Anual? E normalmente anual. É o recomendável. Se não tiver história familiar, for negro, começa mais cedo? Começa história familiar negro começa aos 40. Se não tem então, história familiar, tem não é de raça negra, quem é da raça negra começa aos 40. E quem não é... Não tem história, 45. A diferença aí de 5 anos. Ok, vou voltar aí com outras questões, tá? Já. Vou falar do cádmio. O que é isso, hein, cádmio? Que descobrimos agora, né? As bijuterias chinesas já conhecíamos, o cádmio. Pois é, né? Isso daí acabou despertando, né? Para quem não conhecia, nunca tinha ouvido falar. O cádmio, na verdade, ele é um metal tóxico, que não tem nenhum efeito fisiológico, nenhum efeito benéfico. Nós não precisamos do cádmio, né, no nosso organismo, ao contrário. O melhor é que a gente fique o mais distante possível dele, né? Apesar de que nós estamos constantemente em contato com essa substância, porque é um contaminante ambiental. Então, dentro da nossa casa, nós estamos em contato com o cádmio. Através de quê? Baterias, por exemplo. Né? As baterias, elas são feitas à base de cádmio. Bateria de celular, baterias comuns de eletroeletrônicos que nós temos hoje tão amplamente aí, né? É uma quantidade enorme que são descartadas. Ainda não temos um descarte seletivo. Também, pois né? Ainda, essa consciência ainda não está no brasileiro. Até temos as leis, mas nem temos como... Aonde descartar, o pessoal não sabe, né? Então, as pilhas têm cádmio? As pilhas, as tintas, brinquedos de criança, né? Esses brinquedinhos pintados com tinta. As tintas tem. Então, a criança leva a boca e ela vai absorvendo o cádmio. Então, não é só nas bijuterias, na realidade. Ele tem efeito cumulativo? Nossa, tem. Permanece no nosso organismo durante anos, cerca de 30 anos, por exemplo, para poder ser eliminado. Então somos um país contaminado, né? Um mundo contaminado. Um mundo contaminado. O cádmio, ele vai sendo absorvido lentamente. Então, a taxa de absorção, por exemplo, por via oral, ela não é muito alta, é cerca de 5%. Por via dérmica, menor ainda. O problema é que o quanto a gente absorve vai permanecendo no nosso organismo e demora muito para ser eliminado. Então, conforme a idade, quanto maior a idade, né, quanto mais avançada, maior a quantidade de cádmio no organismo. E, como eu falei, essa substância provoca vários efeitos tóxicos. Tipo? Câncer, problema renal. O cádmio, ele se acumula principalmente no fígado e nos rins. E os rins, no caso, o órgão principal seletivo aí, em termos de efeito. Além disso, ele também provoca danos nos ossos, né? Ele leva um quadro de dor extrema e perda de cálcio, então os ossos vão ficando fracos, quebradiços. E com relação a câncer, o principal órgão, né? Tem vários estudos mostrando isso, é o câncer de pulmão, porque a gente absorve também por via respiratória, que é a principal via. Cerca de 90% do cádmio tem cádmios dispersos no meio ambiente, também no ar. E nós acabamos aspirando esse cádmio, ele vai para o pulmão e principalmente quem trabalha no ambiente onde tem cádmio, que provoca câncer de pulmão. E o Dr. Roberto falando a respeito de câncer de próstata, existem evidências também de câncer de próstata desenvolvido pelo cádmio.
Então, é muito perigoso, né? É um veneno mesmo. A gente pode dizer que é um veneno. Porque ele se acumula, a gente não elimina. Tudo tem. Né? Então, por exemplo, com relação às bijuterias, a absorção dérmica existe? Sim, existe. A quantidade é pequena, mas o problema é que a pessoa geralmente usa bijuteria, fica quase que o dia inteiro. Tem gente que dorme com bijuteria, né? E não é só através da bijuteria que é absorvido, é através dos alimentos, da água, da tinta, né? Que está presente em vários. Dorme com várias baterias dentro do quarto, olha isso. Fala no celular. Fala no celular. Deveria de fazer um teste para ver como é que está. Mas não é? A concentração de cádmio. Então a concentração de cádmio é enorme. A bijuteria é só uma gota d'água. A bijuteria é uma gota d'água. Nesse copo já cheio. Um problema sério são esses... O que não justifica que a bijuteria tenha tanto cádmio e a gente vai sair por aí usando. Na verdade, é uma forma vamos dizer assim, né? O cádmio, ele é um contaminante ambiental. Então, aonde que eu vou jogar esse cádmio, já que ele não degrada no meio ambiente? Vou transformar ele em bijuteria, né? Mais ou menos. É isso o raciocínio? Existe um trabalho divulgado pelos Estados Unidos e outro no Canadá, onde eles falam isso claramente. Então, essas bijuterias, na realidade, elas estão né, vamos dizer, uma maneira de eu transferir o cádmio que está aqui presente para um outro local. Nancy, existe um exame que as pessoas possam fazer e no sentido de saber qual é a quantidade que... Existe. É o mineralograma. É aquele do cabelo? Aquele do cabelo dá. Ah, tá. Mas é complicado esse do cabelo numa certa idade, né? Porque assim, não pode pintar o cabelo. Mas é acúmulo de chumbo, né? Sem tinta. Mas existe... Existe, exatamente. Não, mas eu sei que ele é bacana porque ele determina a quantidade de metal, de modo geral, que você tem acumulado no organismo todo. Até os essenciais, quando estão baixos, né? E aqueles que não são necessários, que são tóxicos, quando estão acima. Ele analisa os para o bem e os para o mal, né? Para você consertar os do bem e diminuir os do mal. O mocinho e o bandido. Mas também não é um exame assim muito popular, né? No sentido de é caro. É caro. É feito fora do Brasil. Agora já tem aqui. Né? A gente tem que pegar um pedaço do cabelo, mas aí tem que deixar o cabelo ficar sem pintar um pouco. Porque as tintas têm chumbo. Porque as tintas têm chumbo. E o chumbo também é um metal tóxico. Estamos cercados, eles estão em toda parte. Estamos cercados. Agora, por que esse escândalo com as bijuterias, então? Porque, na realidade... Eu estou começando a achar que elas são uma bobagem diante das pilhas e baterias. Não, na verdade, ela não é uma bobagem porque... Não, eu estou brincando, Qual é a razão de ter uma concentração tão alta de cádmio em bijuteria? Aí está a chave, elas têm uma concentração muito alta. Muito alta. Muito alta. Não tem necessidade do cádmio estar ali, na realidade. Então, as bijuterias seriam assim um veículo para que esse cádmio fosse transportado de forma a não contaminar o meio ambiente. Dá trabalho eliminar, não é? Descartar o cádmio. Então, usa na bijuteria para ele continuar no circuito, né? Porque o cádmio ele não degrada no meio ambiente. E o grande problema do cádmio, por exemplo, o cádmio no solo, é que as plantas absorvem o cádmio. Então, vegetais e frutas, né, principalmente nas folhas, nós temos concentrações altas de cádmio em locais onde nós temos esse elemento presente em concentração alta. Por exemplo, alimentos marinhos, né, frutos do mar, ostras, geralmente tem uma quantidade também, se estiver próximo a indústrias, né? Que jogam... Ostra também é uma cilada, né? Mas não é uma cilada. É um convite a passar mal. É uma delícia, uma delícia. Claro, mas é uma cilada, porque se você come 10 ostras, uma está estragada, você dança por uma infecção um tempão. Aí se ela estiver infectada, aí uma está com cádmio, a outra pode estar com... Então, não com tem a bactéria, não sei o que lá. E realmente viver é muito perigoso, né? É verdade. Tá ficando. Tem que ter um bom senso, é muito perigoso. Mas aí como é que vai ter bom senso? Um clínico me disse que a maior contaminação por alimentos, o primeiro item número 1 é aquele soro do queijo Minas. Eu amo queijo Minas, por isso que eu fiquei impactada com essa declaração.
O queijo Minas fresquinho, né? O queijo Minas que tem aquele soro. Que o queijo Minas era o primeiro, o morango era o segundo e o terceiro era a ostra. E o quarto era os frutos do mar. Eram os frutos do mar. A carga microbiológica do soro, né? O queijo Minas é bem rica, digamos assim. Tem que dispensar aquele soro sempre, né? Porque ali você tem Não guarde o queijo Minas, não deixe ele acumular o soro, não é isso? A quantidade de micro-organismos cresce, bactérias, diz que cresce bactérias sem parar ali. Muito rápido. E rapidinho, isso mesmo. Eu já fiquei impressionadíssima. Aí vi essa matéria do cádmio. Porque, por exemplo, hoje você tem os dados, são assustadores os dados de pessoas com câncer, né? Porque tem que ter uma explicação para isso. Tinha que ter alguma explicação. A explicação é essa, a gente fica se infectando o tempo todo, você sabia? Por exemplo, pedra nos rins, né? Cálculo renal está aumentando muito. E o cádmio é um dos elementos que contribuem para a formação de cálculo renal. Então, a gente vê que vai acumulando cádmio no meio ambiente. As bijuterias, por exemplo, sobretudo no verão, mas há bijuterias que são de outros materiais, de osso, sei lá, de capim dourado, que é lindo. Enfim, tem várias opções. Mas as bijuterias chinesas, especialmente, estão mais contaminadas que as outras, pela pesquisa. Eu sei que você não fez a pesquisa, mas você deve ter lido, né? Não, com certeza. Eu estou acompanhando. O que acontece? Aqui no Brasil, nesse caso, né, o máximo que encontrou foi de 39%, que é uma coisa, assim, absurda. O máximo permitido pela União Europeia, para ter uma ideia, é de 0,01%. Então, foi encontrado até 39,6%. Então, para que esse cádmio na bijuteria? Geralmente eles utilizam como liga, ou com agente anticorrosivo, ou, por exemplo, para dar aquele brilho amarelo mais clarinho, né? Para parecer de ouro. pigmento. Pois é. Então, não há necessidade dessa quantidade de cádmio nas bijuterias. Então, uma preocupação, quer dizer, uma maneira de diminuir o tal do cádmio é não usar bijuterias chinesas nesse momento, né, que a gente descobriu isso, né? Não dá força para os bijus chineses, né? Procurar as bijus artesanais brasileiras, por exemplo. Nos Estados Unidos não é mais permitido. Então, as americanas podem. Né? Eles não estão mais importando essas bijuterias. Eu acho o Brasil também podia parar de importar. Eu acho que o que está embutido aí é o seguinte: o que nós vamos fazer com esse lixo? Não sabemos. Vamos dar um formato bonitinho, faz umas bijuterias e tal e vende. E leva. Né? A história do pneu também. Os pneus também usados, ninguém sabe o que faz com cada país, não sabe o que faz com seus pneus. Aquela borracha. Então, você dá um jeito de. Mas aquela borracha do pneu já está sendo transformada, ainda em pequena escala, mas de alguma forma em asfalto. Tem gente que faz móveis, eu vi uns móveis, acho que no Tocantins, no estado do Tocantins. Muito bonitos de pneu, muito bacana. E outro dia mesmo a gente fez um programa aqui de artesanato e tinha uma artesã do Rio de Janeiro que faz coisas, faz um puff com pneu, fica divertido. Mas é uma aplicação mínima, micra, diante do universo de pneus soltos por aí, né? Mas é uma tentativa. Mas né? É uma tentativa, claro. Agora o cádmio, o que fazer com esse elemento que é tóxico, né? Fazer uma bijuteria, quer dizer, é o seguinte, né? Bota tudo aí, exporta e manda para eles. Porque é sedutor a bijuteria, muito sedutora, são bonitas, né? Tem brilho, né? Tem brilho, brilha, criança adora. E barato. As crianças agora, em 2 anos, elas querem andar pintadinho. Claro. Bem barato. Pagam até para mandar. Querem andar pintada, querem andar com bijuteria. E o problema de criança é o problema mais sério ainda, porque a criança gosta muitas vezes de pegar o pingente e colocar em boca, né? Existem estudos mostrando a taxa de migração de cádmio das bijuterias para a pele, né, para o nosso organismo, e também através da saliva. Mesmo se você não molhar com a sua boca com a bijuteria, você vai ser contaminada pela própria pele. Vai sendo absorvida. Vai ser absorvida pela pele, o cádmio. E se você coloca na boca, então piorou muito a situação. A taxa maior ainda. E às vezes a criança até engole, né? Na bateria de celular tem cádmio? Na bateria de celular, algumas tem. Porque eu imagino que está aqui ao lado do seu rosto, você está... O problema do celular também é que essa parte, né, da frente, ela contém mercúrio, que também é um metal tóxico.
E o micro-ondas? Eu sempre achei que o terror do mundo era o micro-ondas. Não pense que o micro-ondas... Mas é por isso que as pessoas estão ficando doentes, porque antigamente não tinha micro-ondas, não tinha celular. Não, mas tem tinha muito mais, né? Vai muito mais além de tudo isso do micro-ondas. E as pessoas estão cada vez mais consumistas, então o número de aparelhos eletrônicos, eles têm aumentado numa velocidade muito grande. E como descartar tudo isso? Porque cada aparelho eletrônico traz com ele uma série de substâncias tóxicas. Então, nós estamos produzindo cada vez mais tóxicos e contaminando o meio ambiente, que acaba retornando para a gente na forma de alimento e da água. Então, é um problema... Quer dizer, estamos cavando nosso próprio buraco, né? É triste, a gente mas consome... É um ciclo vicioso, né? A gente consome, daí a gente descarta. E com bijuteria, então, mulher e bijuteria é um assunto, né? Né? Quantas mil argolas, não sei o que, a gente inventa de ter, maquiagem. Essas maquiagens pra infantis. Que a gente precisa de tanto, mas a gente tem. Né? Maquiagem tem cádmio, tem chumbo. Né? Principalmente essas maquiagens que não tem controle. De criança não tem, você encontra nesses mercados, na rua, né? Maquiagens baratinhas, aqueles conjuntos que gira para cá, gira para lá, né? Tem um monte colorido, a criança adora isso. Em festinha, geralmente, né, encontra. E também existem estudos mostrando que tem ali concentrações de... A situação é grave, é feia a coisa, mas eu acho que a gente podia, pelo menos, não usar as bijuterias chinesas. Não, já é um avanço, porque se é 0,01% o permitido nos Estados Unidos, né, do tal do cádmio, eles usam 39%, quer dizer... Não justifica. Então, acho que se a gente não usa, vai chegar um ponto que eles não vão mandar mais. Aliás, não deveria nem aceitar a entrada no país. Tem que proibir a importação desse tipo de bijuteria. Anvisa. Exatamente. Né, será que é a Anvisa que toma conta de bijuteria? O IBAMA, né, disse que não era com ele, a Anvisa disse que no momento em que achar necessidade, que tomaria suas providências. Mas se a União Europeia já precisa, os Estados Unidos também já viu, por que a gente não... E a Anvisa gosta tanto, né, de se meter nos assuntos, por que não se mete nesse? É importante. Que atrapalha a vida das mulheres, principalmente, por conta das bijuterias. Ok, volta aí, tá, daqui a pouquinho. Intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco a gente vai conversar com a Shuma Schumacher. A Shuma é uma pessoa desde sempre ligada às questões da mulher, é pedagoga por formação e vai falar com a gente sobre a campanha Quem Ama Abraça. E quem ama abraça? Fazendo escola. Fazendo escola, abraça. Vamos divulgar isso, Vamos divulgar isso. A própria presidente Dilma disse na segunda-feira que, fazendo uma crítica ao sexismo, ao preconceito, né? Como é forte ainda, né? Enorme, quer dizer, na verdade é um dos grandes vilões aí dessa tragédia que nós temos, que os dados mostram em relação à violência contra as mulheres no Brasil, né? Porque durante o seu programa, por exemplo, 12 mulheres serão estupradas, né? Hoje, você tem dados hoje muito estarrecedores, muito, quer dizer, até a própria presidente, a própria Secretaria de Política para as Mulheres estão muito atentas a isso. O Brasil é o sétimo, está colocado em 7º lugar do país mais violento com as mulheres. Quer dizer, então, já é um caso de vergonha nacional, já é um caso de alarme nacional. E aí a campanha Quem Ama Abraça, agora que volta com a 2ª edição Fazendo Escola. E por que agora? Porque a gente, seguinte, você tem várias iniciativas que são iniciativas de acolhimento às mulheres vítimas de violência, né? E você tem alguns equipamentos hoje de atender essas mulheres que sofrem todos os tipos de violência, como as delegacias, as casas-abrigos, os centros de atendimento às mulheres. Então isso tem
de certa forma, não temos a quantidade suficiente, obviamente, no Brasil, né? Mas você já tem alguns mecanismos de acolhimento. Mas, na verdade, você tem que trabalhar um pouco com a prevenção, quer dizer, com a educação das crianças do amanhã, porque nenhuma pessoa nasce violenta, nem homem, nem mulher, nem ninguém. Então, se nós aprendemos a ser violentos ou a ser violentas, nós podemos aprender a não sê-lo. Tá certo? Quer dizer, então a campanha tem o foco na escola, tem o foco nos educadores sociais e o foco nas crianças e adolescentes. Quer dizer, preparamos todo um kit de material que vai ajudar a sensibilizar a população, a sensibilizar as crianças e a gente poder construir relações mais igualitárias. Essa campanha é dirigida, eu falei, às crianças e adolescentes. E esse material, então, é dividido entre material didático e material para criança. Material para criança, material para o educador, e temos também, que são o carro-chefe, na verdade, da campanha, que são os clipes, né? Que nós, nessa campanha agora de 2013 e 2014, nós produzimos 2 clipes. O clipe para crianças, com crianças cantando, inclusive solistas, com coral Os Meninos do Rio, com a direção musical da Leila Pinheiro. Essa é a campanha que tem os personagens, os protagonistas são as crianças. E temos a outra que é voltada para os adolescentes, que aí é com o pessoal do pop funk. Né? Então, Gabriel Pensador, Anitta, Negra Lee, Ludmilla, MC Leozinho, MC Flora de São Paulo, Marquinho, Bochecha. Então, essa galera toda... A gente tem esse clipe, eu acho. Emprestaram. Podia mostrar, né? Estamos juntos outra vez, pra dar as mãos e pra dizer que não se bate em mulher. No nosso lar pedimos paz, um novo dia vai nascer, uma manhã muito melhor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá calor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Com responsabilidade, com bravura e com coragem, nós podemos de verdade. Vidas sim, mas vidas salvar. É só você denunciar. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo. Ninguém pode mais negar. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá calor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Mulher, cidadã, não importa a cor, o peso, a idade. O que importa é a sua dignidade. Todas vocês são lindas de verdade. Amigas, irmãs, mães, esposas, avós, vocês não estão sós. O tempo das cavernas já passou. Mulher tem que se dar valor. E os homens, não queimem o nosso filme, por favor. Quando você vê na rua uma mulher com olho roxo, tenha certeza que ela é a mulher de um frouxo. Não fica aí calado, denuncia. Vamos dizer não à covardia. Show machismo, show violência, show de uma vez. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda.
Esses clipes vão ser exibidos onde? Na TV, nas escolas? Eles estão disponíveis na internet, né? Quer dizer, vai estar disponível no portal da campanha, no site da campanha, que entra no ar dia 1º agora de dezembro. Todo o material da campanha estará à disposição nesse site para download. Então, as pessoas que quiserem reproduzir, ampliar, abraçar a campanha, vai estar todo esse material disponibilizado. E os kits, nós vamos lançá-la nacionalmente em todos os estados do Brasil. Ela foi lançada agora, essa semana, no Rio de Janeiro. E será lançada. E para cada estado e cada lançamento, naquele momento, nós já produzimos o material suficiente que é para esse momento. Aí o Estado, ao abraçar, junto com as secretarias de política para as mulheres e as secretarias estaduais ou municipais de educação que abraçam a causa, pode replicar o material, produzir e trabalhar. E as crianças, então, também tem um clipe só para elas, Tem um clipe só para as crianças também e cantado por crianças. Né? Vamos conferir aí, Cris. Estamos juntos outra vez, pra dar as mãos e pra dizer que não se bate mulher e mulher. Pro nosso lar pedimos paz, um novo dia vai nascer, num amanhã muito melhor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Não maltrata. Com responsabilidade, com bravura e com coragem, nós podemos de verdade vidas e mais vidas salvar. É só você denunciar. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo. Ninguém pode mais negar. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Mulher, cidadã, não importa a cor, o peso, a idade, todas vocês são lindas de verdade. Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós. Gentileza, sejamos educados. Discriminação é coisa do passado. Diga não a essa enorme covardia. É hora de mudar essa situação. É hora de mudar essa postura, seu machão. Denuncie, não tenha medo. Ninguém pode mais ficar calado. Show racismo, show violência, show de uma vez. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, quem ama abraça, não maltrata o seu Ficou muito bom o material, né? Muito ajeitadinho. Muito bom. Não ficou? Aí você viu que a gente gravou em várias regiões do Brasil. Estivemos aí, um dos solistas é um índio, né? Um jovem, canta, o pai dele é cantor.
e o menino canta. Nós estivemos lá em Tangará da Serra, na aldeia, onde também gravando, estivemos na Bahia gravando com a moçada dos batuques, quer dizer, vários lugares para mostrar as identidades, todos os tipos de criança. Bacana. Você acha que o número de estupros aumentou ou a coragem de denunciar que aumentou? Eu acho que, e quero acreditar nisso, que seja a coragem. As mulheres estão denunciando mais. Acho que tem um pouco mais de amparo para esse tipo de coisa e compreendendo, né, que obviamente que o estupro não é uma relação de prazer forçada, na verdade é uma relação de poder, né? Essa que é o mais terrível, é quase como, não é por prazer que o homem estupra, é para demonstrar o seu poder ainda sobre as mulheres, porque essa é uma situação onde muitos querem afirmar a sua masculinidade, né, a sua virilidade de uma forma horrível, inaceitável, que é, na verdade, essa violência cometida contra as mulheres. Você acha que a violência doméstica, o arroz está queimando e tal, ela não, o arroz não está bom, aí baixa na mulher e tal, ela é democrática, né, num certo sentido, né? Porque ela permeia todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Claro. E você acha que essa campanha atinge as diferentes classes? É o que vocês fizeram com esse objetivo? Nós fizemos com esse objetivo, obviamente. E sensibilizar e trazer a sociedade para essa luta, porque não é mais possível. Para a gente poder botar um fim nessa tragédia brasileira, quer dizer, é preciso, de verdade, que mais e mais gente possa estar nisso. Quer dizer, é preciso que os homens sensíveis se envergonhem daquilo que os outros estão fazendo. Né? Quer dizer, de certa forma se comprometam a impedir, né? Porque se envergonhar já... e agindo, né? Inibe o outro, né? Inibe o outro. As mulheres também. E também as mulheres poderem denunciar, não aceitar, não se submeter. Quer dizer, existe maneira da gente, pelo menos, diminuir essa situação, quer dizer, poder acabar com isso. E depende muito de nós, né? Quer dizer, depende dessa onda pelo fim da violência. Eu acho que a gente está contribuindo, eu acho que essa campanha vai contribuir para criar uma onda nacional onde pessoas de todas as idades, raças, etnias, possam estar envolvidas nisso. A gente tem uma estatística brasileira na região tal, no estado tal, é pior que no estado tal, não? Tem, por exemplo, no caso do estupro, o Rio de Janeiro é pioneiríssimo, ganha em primeiro lugar, os dados são horríveis. Por exemplo, nós tivemos um aumento de um ano para o outro, para 2012, de 24% de estupro no estado do Rio de Janeiro, né? Agora, a violência em geral, quer dizer, a violência doméstica ou outros tipos de violência, e a doméstica, como você bem lembrou, a história do arroz queimou, etc., são 70%. Quer dizer, no SUS, os dados são 69% dos casos de atendimento. As mulheres em situação vítimas da violência no SUS são de violência praticada pelos seus companheiros, né? Quer dizer, marido, namorado, amante, enfim, é cometido dentro de casa, quer dizer, é quase como se nós mulheres dormíssemos com o inimigo, né? Então é uma situação bem... Qual é o pior país do mundo mais violento contra a mulher? A Índia, nesse momento, infelizmente. Sobretudo na questão do estupro, né? Sobretudo na questão do estupro. Que e você percebe que é quase como uma punição às mulheres, né? É aquela coisa da supremacia, né? Ainda, daquela influência do patriarcalismo, aquela educação que se recebe que uma pessoa precisa dominar o outro. E todas as pessoas, e principalmente os homens, que descobriram que uma relação de igualdade lhe dá muito mais prazer, é muito mais interessante. Você vai conviver com alguém, é importante que você conviva com alguém que seja bacana, que não seja submetido a você, que tenha o poder do diálogo, porque é isso que faz uma relação bacana entre as pessoas, né? Quer dizer, eu não acredito. Então, acho que é uma coisa mesmo de aprender. E tá aí pra gente poder ensinar para todos os homens e mulheres essa maravilha que é a igualdade, né, nas relações. Ok, vou pedir um intervalo, vou voltar já já. Combinado? Então ficamos assim. Voltamos daqui a instantes e vamos para o intervalo. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O
endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Estávamos falando aqui, graças a Heloísa MFT, ela disse no Twitter que o mineralograma capilar pode ser feito com os pelos públicos e custa R$150 na PUC Rio. Não é um exame, é feito, segundo ela, há alguns anos. Não é tão caro como a gente, também não estou dizendo que é barato, nem que dá para todo mundo fazer, mas não é também tão caro como era há 10 anos atrás. Melhorou, pelo menos um pouco, o preço, e há outros lugares, ela está falando no Rio, e essa é a informação que nós temos, mas deve existir em outras universidades, talvez, universidades no interior do Brasil, em outros lugares do Brasil, digamos assim. Nesse bloco a gente vai falar da comédia dramática A Confissão e vai falar do violão, voz e Zequete. Nossas cerejas do bolo, assim. O Silvio Guindani, que agora é tudo, inclusive produtor, inclusive até ator. Silvio Guindani. Quantos anos de carreira, Silvio Guindani? São 19. 19? 19 não. Comecei em 95. Você tem quantos anos? 30. Meu primeiro filme eu fiz em 95. Que foi o Como Nascem os Anjos, do Murilo Salles. Então... É um tempinho, né? Tempinho. E aí já produziu, já atuou, está atuando, está produzindo? Estou atuando, estou fazendo esse espetáculo que eu produzo também. Um espetáculo dirigido pelo Walter Lima Júnior, que eu faço junto com o Ângelo Paz Leme, com a Isabel Gueron. E a gente está já a gente está 3 anos com essa peça. No meio desse processo eu fui fazer outras coisas, o Ângelo foi fazer outras coisas, o Walter foi, e depois a gente se juntou de novo, a gente trouxe esse espetáculo em Lisboa. E depois a gente chegamos a fazer 3 temporadas no Rio de Janeiro, mas a gente não tinha ido ainda para a Zona Norte. Então a gente foi para a turnê, voltou e agora pintou a possibilidade de fazer essa peça no Imperato. E tá uma delícia lá, o teatro é ótimo. Eu lembro que eu fui no Imperato quando eu era criança. Agora reabriu, né, que é o Centro Cultural João Nogueira. É um espaço incrível, assim, a gente fez o final de semana passado. E esse final de semana é nosso último final de semana. E a peça é um encontro de amigos? Isso, conta a história de 3 amigos que se reencontram 10 anos depois. E esse reencontro que parecia casual acaba se tornando um acerto de contas de alguma coisa que aconteceu lá atrás que estava mal resolvida. Na verdade, são 3 versões de uma mesma história. Esses amigos, o tempo passou, cada um seguiu um caminho, né? Eu me tornei um cineasta, o personagem do Ângelo se tornou um cara que está ali à margem da sociedade, vende drogas e tal, vive bêbado. E o personagem da Isabel se tornou assistente de um promotor público, assim. E esses 2 caras tiveram aí um envolvimento com o personagem dela há lá um tempo atrás. E aí, casando um pouco com a campanha e com tudo que a gente estava falando aqui, tem uma desconfiança nessa peça de como que esse meu personagem, por ser tão tímido e tão incapaz, a princípio, de conquistar as mulheres, como que ele conseguiu seduzir e se envolver com essa personagem feminina. Então, na verdade, essa peça, ao contrário, um pouco é a disputa de 2 caras, né? Que essa coisa de quem se deu melhor na vida, quem está melhor, e eles colocam essa mulher no meio dessa disputa, e aí quando ela entra em cena, ela coloca a gente embaixo do chinelo, ela acaba conosco. Então
É uma divertida, é uma peça que tem uma tensão muito forte e um humor muito forte, porque é uma... Quem escreveu? É o Stephen Belber, é um dramaturgo norte-americano, e a tradução é do Walter Lima. E quem descobriu? Walter? Foi Ângelo. Foi Ângelo. Eu estava indo para Portugal com a minha companhia, com um repertório de espetáculos, e aí furou uma peça. E eu já tinha trabalhado com o Ângelo Walter e eu, a gente é muito amigo, e a Bela, a gente é muito próximo, assim, e a gente já estava há um tempo, vamos fazer uma peça com o Walter, vamos, o que a gente vai fazer? E aí furou essa pauta, eu falei, gente, olha só, tem a pauta aqui, tem uma graninha, vamos fazer. E aí eu costumo dizer que essa peça a gente montou para ser uma desculpa para filar a comida da casa do Ângelo, porque o rango lá é muito bom. E todos os nossos encontros é sempre envolvendo comida. Mas ele mora mesmo. Foi uma grande desculpa para filar o rango da casa do Ângelo, então a gente se encontrava ali ou para tomar um café ou para almoçar, e nos espaços de tempo a gente ensaiava e montava uma peça. E acabou que rolou. Acabou que rolou. E aí você gosta de produzir, ou você acha que esse é um caminho que te deixa mais livre? As duas coisas. Eu acho que cansa produzir. Não vou dizer que eu não... É um outro lado, né? Requer uma disciplina, uma paciência. Uma paciência, uma disciplina, Muita Nossa, é dificílimo. Mas muito eu gosto. Não, né? Deve muito ter não. Muito não. Um caminhão de não. Até chegar um sim é dificílimo. Mas, ao mesmo tempo, o prazer que me dá em ser mais livre, em realmente escolher os espetáculos que eu vou fazer, e ver aquilo dali ficar pronto, sabe? Imagina, esse espetáculo a gente estreou em Lisboa, sabe? Eu produzia, levantei ele inteiro aqui, depois a gente foi para Portugal, e aí depois levantamos todo. Quando a gente viu isso pronto, é um prazer, assim. E sem dúvida, Leda, acho que me deixa mais livre. Eu tenho a possibilidade de não esperar o telefone tocar para fazer teatro, e o ator tem esse veículo, né? A gente não tem só a televisão e o cinema, que são grandes produções, a gente tem a possibilidade de fazer teatro, de se produzir, de se encontrar e de achar os personagens. Você já produziu cinema também? Não. Já, meus curtas, assim. Já produzi coisas desse sentido. Que assim. É mais difícil, né? Mais caro. É mais caro, mais difícil. Eu tenho... Nossa, é uma arte industrial, né? Um filme é uma produção muito grande. Eu acho que aí não... eu tenho minhas... Acho que o teatro é mais artesanal, acho que tem mais a ver comigo. E aí você já está produzindo uma outra? Tô começando. Já tá acabando a temporada. Já tá acabando a temporada. Eu tô, na verdade, com 2 espetáculos assim na agulha. Tem um projeto que eu tô começando a fazer, que é o 50 anos do Antônio Pitanga, que eu vou dirigir um espetáculo com ele, com o Rocco. 50 anos de carreira. De carreira. Pensei que o Pitanga estava mentindo. Não, estava mentindo idade agora, nessa cara de pau. Não, mas eu tenho um projeto de dirigir um espetáculo para ele, que é um texto do Vitor de Mello, e para comemorar os 50 anos de carreira do Pitangão. E aí é um projeto que a gente está para o ano que vem. E tem uma peça como ator, mas eu não posso falar ainda, porque eu ainda estou vendo negócio de direitos. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai estar aqui falando desse. Quando você começou, assim, fazendo cinema, um filme, 95, né? Você imaginava que você ia conseguir fazer coisas assim, empreender para você mesmo, ser um empreendedor de cultura? Ai, não sei. Eu vou te falar que eu tive... Sempre foi ligado, né? Sempre fui ligado. Do bar da Dona Júlia, sempre foi acordado, né? Sempre foi acordado. Eu acho que eu sempre quis viver da minha profissão. Eu acho que era isso. Eu olhava para os atores mais velhos, quando eu era criança, assim, eu falava... Meu sonho era eu não ter... Eu acho que a minha grande sorte foi ter descoberto muito novo o que eu queria. Enquanto estava todo mundo, meus amigos, prestando vestibular, meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Eu já sabia o que eu queria ser ator. Isso acho que eu ganhei um tempo muito grande. Agora, essa questão de empreender, eu acho que eu aprendi mais tarde com o Roberto Bom Tempo, com Pedro Vasconcelos, que foram pessoas que eu trabalhei muito
teatro e que eu via eles fazendo isso o tempo inteiro. Então, de certa forma, vi exemplos de atores que faziam isso, né? O Bom Tempo e o Pedro, eu fiz isso com eles. O Pedro, inclusive, produzi com ele, sabe? Tipo, isso foi eu vi que eu tinha uma liberdade, sabe? E acho que foi um pouco isso. E aí eu acho que jovem, assim, já com 16, 17 anos, me deu essa vontade. Falei, peraí, é legal fazer isso, inclusive. É gostoso poder... A gente tem essa possibilidade, acho que isso me aproximou muito do teatro. E acho que eu me tornei uma pessoa melhor, sabe? Acho que isso me acrescentou aí o meu ator, de estar perto do teatro, assim, dessa forma. Mas você está na Record, né? Tô. Aliás, vou até aproveitar para agradecer a direção da Record a liberação desta figura de Silvinho Dani aqui hoje. Valeu. A peça a gente reforça a chamadinha no horário, final? No final, né? Tá. Porque é de quinta a sexta. É de sexta a domingo. No Imperator do Meia é sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19h30. Só esse final de semana é o último final de semana. A gente tem um VT. Vamos ver? A gente não seria amigo há tanto tempo. E eu nem me sentia à vontade de falar essas coisas. Por quê? Porque é parecer pretensioso. Mas é verdade. É chato, só que é verdade. Olha, cara, é como essa história com a Lia, entendeu? Você pode ver mesmo, você deveria aproveitar isso como uma boa oportunidade para você mudar. Mudar? Mudar o quê? O jeito que você leva a tua vida, teu trabalho. Eu gosto do meu trabalho. Qual que é o seu trabalho, Vice? Eu sou bombeiro. Mas como é que você arruma dinheiro mesmo, que eu não lembro? A questão não é essa, cara. Olha aqui, ó. A maioria dos meus clientes tem mais de 50 aninhos. Se isso não é ser maduro, é ser o quê, então? Olha aqui, cara, vender droga pra rico aposentado não é sinal nenhum de maturidade. É quase como você ficar na esquina vendendo droga pra adolescente. Por que você tá aqui me passando um sermão? Eu? Eu não tô te passando sermão nenhum, não. Eu tô, sei lá, abrindo teus olhos pra umas coisas. Coisas tipo... Tipo o que você pode fazer da sua vida. Uma outra coisa muito melhor do que isso. Sabe quem tá aqui? Onde? E na cidade, não é? Quem? Amy Randa. Você tá falando de quê? Tô falando do que aconteceu. Eu também. O que aconteceu? Você sabe, né, cara? Eu dormi com ela. Como? Como assim? Como você dormiu com ela? Então agora o assunto é esse? Não é? É? Você aqui tem que me dizer, não é? Cara, eu dormi com ela. Como? Como? Você fala, né? Ora. Volta daqui a pouquinho. Marcel Paulo e Augusto Martins, mas eu tô a fim de te explorar, né? Com esse violão aí. Vamos lá, tô aqui. O cara toca isso pra caramba, né? O soldado no quartel quer serviço. Quer serviço, opa! Eu preferia que vocês tocassem aqui. Vamos tocar aqui? Por mim não tem problema nenhum. E como é que foi a ideia de... Como é que é o CD? O CD trabalha o repertório do Zequete? Só Zequete. Na verdade, eu conheci o Augusto tem mais ou menos uns 3 anos, 2 anos. 2 anos, né? Quase 3. Acho que 3. Uns 3 anos. A gente tem um amigo em comum que foi meu empresário, o André. E aí a gente se conheceu aqui na Lapa, numa noite depois de um show, não sei se show meu ou show dele, ou show dos dois, a gente se encontrou no mesmo lugar, aquela coisa do Prossiga. Conheceu. Aí a gente conversou e tal, aí depois eu acabei conhecendo o trabalho do Augusto, pelo CD, gostei da voz, aí eu até comentei com o André, gostei do timbre de voz dele, enfim, da maneira dele cantar. E aí, se passou um tempo e aí ele me convidou para fazer um trabalho que para mim era uma novidade em todos os sentidos, porque eu nunca tinha feito um CD, eu tenho já 5 discos gravados, mas eu nunca tinha abordado nos meus discos somente um compositor, eu sempre mesclava. Então ele falou, vamos fazer um trabalho autoral. Eu ouvi um trabalho dele chamado Violão,
Não, peraí, violão não. Piano, voz, piano e jobim. E aí eu falei, rapaz, que trabalho é esse e tal? Ele falou, cara, vamos fazer violão, voz e Zequete? Aí eu falei, demorou. Eu nunca fiz um trabalho nem só com cantor e nem só abordando um único compositor. Aí a gente foi pro estúdio, gravamos em quanto tempo? E você não tem vontade de fazer trabalhar nas coisas do seu pai? Só ele? Olha, já me propuseram, mas eu acho que isso é uma coisa muito óbvia, né? Se eu fizesse. Mas o meu irmão fez um, que foi o Afro Samba Jazz, que é maravilhoso, mas assim... Ele veio aqui, eu acho. Se ele não... Assim, se não... Não, acho que ele veio. Acho que ele veio na época. Que é um CD incrível. Mas eu acho que assim, por ser tão óbvio, eu nunca... Assim, não tenho nenhum problema de fazer. Faria com o maior prazer, mas acho que eu já... Porque assim... Eu estudei com ele, toco violão e tal, então acho que seria tão óbvio que eu fico querendo de repente... Mesmo, talvez. Hã? Mas eu acho que como... Sei lá, aproveita uma data, né, assim, importante. Teve uma data redonda que passou já, foi os 70 anos, mas um CD gravado, nunca pensei. Mas as pessoas me propõem muito isso. Mas é que eu acho tão óbvio que eu acabo me concentrando em outras coisas. Mas às vezes o óbvio é riquíssimo. Não, mas é verdade. É verdade. É verdade. Agora também é uma ousadia, né? Porque ele era um craque. Com certeza. Eu não chego nem no... A gente faz o que pode, né, Lê? Mas você aprendeu com ele? Aprendi com ele, claro. Mas o pulo do gato... Né? Era dele. Era dele. Mas a gente faz o que pode. Augusto? Feliz da vida. Você gosta quando você pega o repertório de um compositor e trabalha, né? Adoro. Você fez isso com o Jobim, agora com o Zequete, fez com mais alguém? Fiz com o Djavan, é um repertório muito rico, é um disco lindo, cheio de participações, é um disco que eu tenho muito orgulho, assim, ter participação de Leila Pinheiro, falamos da Leila hoje aqui, de Bete Carvalho, de Seu Jorge, de Donato, Fátima Guedes, é um disco assim que eu chamei os amigos todos e fiz essa homenagem. Esse já foi uma coisa mais, né, a gente pensou em fazer uma coisa enxuta, que revelasse essa riqueza do Zequete, né? Porque o Zé era um melodista incrível, né? As pessoas às vezes pensam no samba só na questão rítmica, mas o violão do Marcel já faz um ritmo maravilhoso. E a gente optou pelo esse minimalismo para mostrar as letras incríveis que ele tem, né, e as melodias. Então acho que a gente tira aí o melhor do Zequete, assim, a gente tira um suco fantástico. Eu acredito também que um pouco essa formação mais só nós dois, eu pelo menos assim, eu me inspirei um pouco não, muito, né, não vou ser, no Rafael. Porque ele fez muito trabalho assim, o Rafael Rabelo. Com a Elisete, fez com o Ney. Então, e eu sou fã do Rafael, acho incrível a maneira com que ele se coloca ali, né? Aquele conceito que ele tem ali. E meu pai sempre dizia que acompanhar também é uma virtude, né? Tem gente que acha que tem sempre que estar ali na frente e tal, mas... E o Rafael fez isso com uma maestria incrível. Então, quando ele me propôs esse trabalho, eu tive como referência, assim... esses trabalhos do Rafael, assim, para me inspirar. E a gente quer comprovar. Vamos lá. O que a gente vai fazer, então? Vocês fazer logo, opinião. Como se diz, talvez opinião. Começar, né? Opinião tem uma história importante. Deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio não. Se não tem água eu furo um poço, se não tem carne eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel.
seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu, do céu, do céu, do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. E deixa andar, deixa andar, deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Muito bom. E essa capa, isso é um Fusca? Isso é um Fusca. Pois Isso é uma brincadeira com a Grande ideia. Com a ideia do disco que foi por aí. A gente também, quando pensou nesse disco, pensou em viajar bastante. Ele tem a formação fácil, né? BBB, bom, bonito e barato, só 2 viajantes, mais o produtor. Então tem essa história de cair na estrada. É a primeira música do disco, é o disco que foi por aí. A gente pode fazer o disco por aí no outro bloco, pode? Vamos, então tá. Então vou pedir um intervalo e a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então tem uma pequena provocação aqui, o Schumann, de uma moça perguntando se as mulheres não estão mais sem vergonhas. As mulheres o quê? Chama-se Márcia. Márcia Cruz. Elas estão mais sem vergonha. A violência não está aumentando. Será também que as mulheres não estão mais sem vergonhas? Mas será que é isso? O que é uma mulher sem vergonha, né? Mas isso justifica a violência? Não, claro que não justifica a violência, em nenhuma hipótese se justifica a violência. Tem uma pergunta provocadora de um homem, dizendo, existe violência da mulher contra o homem? Claro que existe. Existe. São pessoas, né? Deve estar apanhando. Pessoas também. Tá não. Isso é de fato uma provocação, entendeu? Com certeza. Porque sempre aquela história, quando você trata de um assunto, quando um assunto incomoda, quando essa pessoa se sente até às vezes atingida por aquilo que você está dizendo, obviamente que é sempre a reação. Quando você fala, por exemplo, da questão... Ele pode estar apanhando também, pode acontecer. E ele está querendo saber se é normal ele tomar aquela porra. Não vou levar a sério, não vou aceitar a provocação. Vou responder, não é normal, né? Não é. Ó, quem ama abraça, fazendo escola, a campanha que a Schumacher veio lançar aqui, está aí na área. Eu queria... Posso falar no nome das minhas outras 2 companheiras coordenadoras dessa campanha, Sim. Leda? Patrícia Mourão e Lourdinha Antonioli, inclusive já foi uma funcionária aqui da TV Brasil. Eu queria lembrar que isso vem muito num bom momento, porque uma ONG de direitos humanos está denunciando que o Afeganistão pode reintroduzir o apedrejamento para adúlteros. E aí vai sobrar para os homens também, para as mulheres também, claro. As mulheres são sempre as maiores vítimas, sobretudo nesses países. O Ministério da Justiça do Afeganistão está criando um novo Código Penal. E nesse novo Código Penal, na minuta dele, consta que se um homem e uma mulher casados forem descobertos fazendo sexo, ambos serão condenados ao apedrejamento público. E, além disso, especifica que se o adúltero não estiver casado, o castigo será de 100 chicotadas por manter relações sexuais fora do casamento. E essa ONG propõe
que se proteste no mundo inteiro por conta até do final do Talibã, que acabou há 12 anos atrás e não tem o menor sentido. O apedrejamento foi usado como castigo entre 90 e 2001. Voltar agora, o atual Código Penal afegão de 76, inclusive, né, não estabelece o método como castigo, quer dizer, um retrocesso, porque se não estabelecia como castigo, agora vai estabelecer. Embora hoje em algumas regiões sob a influência talibã ainda aconteça, mas oficializar fica pior ainda, né? Enfim, a ONG está pedindo aos doadores internacionais que mandem uma mensagem ao presidente do Afeganistão, à ONG, ao Ministério da Justiça, que não se dê mais apoio, enfim, que se proteste contra isso, né? Em vez de oficializar um absurdo desse. O exame de próstata é importante que seja feito. Quer dizer, se você descobre o câncer de próstata num homem mais rápido, mais cedo, a possibilidade de curá-lo ou transformá-lo numa doença crônica é maior. É bem melhor. Então é melhor. E a importância das campanhas de procure o seu médico, procure ver, termine com seus preconceitos e cuide da sua saúde. Ok. Queria agradecer aqui aos e-mails de boas-vindas, aí todos, Doris de Porto Alegre, Luciana Biondi e tal, mas eu queria mencionar um especial, que é Silvia Paulo. Conhece, Marcelo? Minha mãe querida, beijo pra ela. Ela está dizendo aqui, você está com um músico, ela agradece por você estar aqui, por receber você. Você está com música e tanto no seu programa. Lógico que sou suspeita, ó. Perfeito. É a melhor suspeita, mas você tem toda a razão. Sua suspeita foi confirmada. O Nancy, da China, segundo a Sandra Rafag, vem muitos objetos de metal. Ela diz que os utensílios de cozinha também tem muito cádmio. Cádmio. Esses pratos muito coloridos, com muitos desenhos, né? Na louça mesmo? Na louça. O que acontece? Essas louças muito decoradas, essa pintura é feita com tinta que contém cádmio. E, principalmente, alimentos ácidos, eles têm a capacidade de, vamos dizer assim, extrair para eles, né? Dá um exemplo, um alimento ácido, laranja? Alimento ácido... Uma salada, por exemplo. Uma salada com tempero, vinagre do tempero. Tempero, limão. Mole. Principalmente aquelas louças que tem aquele fundo dourado. Não tem umas louças, né? Os pratos dourados, com aquelas flores, aqueles desenhos todos. Agora a gente vai ter que prestar atenção até nisso, na origem da fabricação do Anvisa Alô, né? Alô Anvisa, né? Porque até os pratos, e agora são baratos, quer dizer, baratos. Em relação ao que era antigamente, um aparelho de jantar de 4 para 4 pessoas tem um preço muito acessível. São atrativos, né? São bonitos. São atraentes, são lindos, coloridos, né? A nossa porção índia fica logo, né? Indígena, fica logo tocada, né? Já querendo aquilo tudo colorido, fica linda a mesa, né? Com certeza. E a gente péssimo. Ó, que tristeza. Vamos ficar bem, então? Vamos com o Diz Que Fui Por Aí. Não é isso? E o Silvio Guindani? Silvio Guindani está no teatro? Estou no Teatro Imperator, encerrando sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 21 horas, e domingo, 19h30, com o espetáculo A Confissão. Vamos aproveitar a sugestão da dona Silvia, né? E usar mais o Marcel. Só aproveitar e aqui, o Augusto também. Vai ter lançamento? O lançamento vai ser em janeiro, aqui no Rio, em janeiro, na Sala Baden-Powell, dia 18. Isso. Fala da gravadora, né? O disco é lançado pela Quarupi, né, que está relançando o Alcides Ferreira, que é o dono da gravadora, me contactou e, enfim. Estão lançando coisas lindas do catálogo da Quarupi também. Que bom, e lançando Quarupi coisas lindíssima. Eu vou pedir para vocês tocarem, senão não dá tempo de tocar a música, ok? Agradecer a vocês por terem vindo, muitíssimo obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Fica firme aí, hein? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite. Ao som dos meninos Marcel e Augusto. Se alguém perguntar por mim, diz que
qualquer esquina, eu paro em qualquer botequim, eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, o meu peito me rói, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém pergunta por mim, diz que fui por aí, levando um violão embaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro e se houver motivo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, o meu peito me rói, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim... Emenda a voz do morro. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo de um país. Viva o samba, vamos cantando essa melodia pro Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro, quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo de um país.